Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Começa mais um Porque Sim, Não É Resposta com o psicólogo Eduardo Sá. Hoje vamos falar de uma notícia que dá conta de que nós comparamos muito mal com outros países da União Europeia quando falamos em crianças que passam muito tempo no jardim de infância, mais tempo do que passam com a família, e aqui estamos a falar, só dois países estão atrás de nós, Eslováquia e Croácia. Eduardo, olá, boa tarde. Olá, Judite. Olá, Bruno. Olá, Eduardo. O que é que justifica estarmos tão mal classificados nesta tabela? Judite, significa, enfim, alguma distração da nossa parte, só pode, não é? Porque nós entendemos por bem dar condições aos nossos filhos quando estão longe dos nossos cuidados, e eu acho magnífico. Já aqui conversámos algumas vezes sobre a importância deste tipo de respostas para o desenvolvimento subsequente, para todo o desenvolvimento subsequente. Mas depois, a maneira como nós cuidamos das nossas crianças acaba por ter muito pouca perspectiva a médio e a longo prazo, e fica tudo pelo imediato, e nós não nos damos conta do quanto, por mais que este tipo de respostas seja de facto adequado para as crianças, tempo demais afastados de uma estimulação coerente, constante, conhecida, familiar, por parte destas crianças, vai fazendo com que elas fiquem um bocadinho mais inibidas, mais viradas sobre elas, com algum tipo de limitações que noutras circunstâncias não teriam. A creche, que é um pormenor muito importante, é que se nos países nórdicos estas crianças têm ar livre muito mais do que nós muitas vezes imaginaríamos, as nossas têm um contacto com o ar livre e com a natureza muito pequenininho, sobretudo quando estão ao cuidado deste tipo de respostas que todos os pais acabam por recorrer. E, portanto, nessas circunstâncias, elas ficam limitadas de muitas formas, com tantos custos, que eu acho, sinceramente, que nós temos que introduzir esta discussão para termos, regra geral, outro tipo de comportamentos, porque depois, educadores de infância, são pessoas muito abertas, muito capazes de aceitar desafios e capazes, sobretudo, de alterar práticas, e quanto mais nós o fizermos, mais todos ganhamos, com esta particularidade. Enquanto estão lá, elas têm que ter outro tipo de estimulação, mas não devem lá estar tempo demais, porque isso lhes faz mal. O Eduardo falou das consequências das crianças passarem tanto tempo nas creches, mas porquê é que isso acontece? Porquê é que em Portugal as nossas crianças passam tanto tempo demais nas creches? Bruno, porque nós somos um país que não tem um tipo de atenção e de cuidados que outros países acabam por ter em relação a estas crianças pequeninas. Há países da Comunidade Europeia, obviamente com outro tipo de recursos, mas seguramente com outro tipo de visão, que entendem que esta passagem pelas creches pode ser importante, mas com conta, peso e medida, e que, portanto, dão aos pais, a um dos pais, a possibilidade de as acompanhar, e criam obrigatoriamente limitações objetivas
para que estas crianças estejam ao cuidado das creches. E depois, repare, a mim preocupa-me, sem pôr em causa a importância das educadoras e das auxiliares neste tipo de respostas, a mim preocupa-me porque, como é óbvio, nós estamos a pegar em crianças muito pequeninas e estamos a criar todo um conjunto de ritmos que tem muitas vezes a ver com a gestão do próprio espaço e de tudo aquilo que tem para colocar ao dispor destas crianças e não tanto numa adequação tão personalizada quanto possível em relação a estas crianças. Às vezes, muitas delas passam tempo demais. Não estou a dizer, como é óbvio, que em todas as circunstâncias isto se passa, mas às vezes passam tempo demais deitadas num berço, a olhar para um móvel que dá voltas e voltas e voltas e voltas diante do nariz delas. E, obviamente, depois de terem alguma curiosidade em relação a ele, mesmo que não lhes cheguem, a certa altura cansam-se e adormecem. Ora, isto não é razoável a todos os níveis, não é razoável em termos de aquisições, da própria motricidade, da própria relação com tudo o que é curiosidade e este movimento que vai do olho à mão e depois estes movimentos os gestos dirigidos a qualquer coisa que as estimule. E, portanto, nestas circunstâncias, nós estamos a criar uma dor de cabeça que, bem gerida e com outro tipo de equilíbrio, e às vezes não é tão caro assim, Bruno, porque, afinal de contas, quando nós fazemos este tipo de investimentos, temos a noção de que custam realmente algum dinheiro, mas as crianças adoecem menos, a taxa de absentismo dos pais é de facto menor, o desenvolvimento a médio prazo tem muito mais graça e é muito mais significativo e, portanto, se formos medir custos e ganhos, os ganhos superam claramente os custos, assim nós tenhamos outro tipo de cuidados em relação a elas. Eu perguntava-lhe isto para tentar perceber se, enquanto sociedade, devemos investir na redução deste tempo ou então na otimização deste tempo, provavelmente com esses estímulos, com essas novas políticas, até nas creches de que falava o Eduardo. Qual é que deve ser a prioridade? Ou se devem ser as duas? Antecipou-se, Bruno. Não, eu primeiro reduzia e depois otimizava, muito sinceramente. Até porque se nós fizermos isto, estas crianças saem a ganhar de uma forma, de facto, inacreditável. Mas atenção, existem em Portugal respostas de creches que são cada vez mais prolongadas no tempo. As creches estão abertas cada vez até mais tarde e há, de facto, pais que não têm outras alternativas por causa dos seus compromissos laborais, se não chegar tarde. Mas há muitos que, podendo chegar muito mais cedo, chegam invariavelmente tarde. E tudo isto é muito importante, não tanto para criarmos aqui uma onda que vá no sentido de penalizar os pais, mas de os ajudar a perceber que há um conjunto de comportamentos que, se eles os tiverem com alguma regularidade, os seus filhos crescerão seguramente mais saudáveis. De outra forma, isto acaba por prejudicá-los e isso é de tudo o mais insensato que pode existir. No fundo, nós não conseguimos, nós Portugal, mas os outros países conseguem, portanto... Claro que conseguem, Judito, e por isso é que eu às vezes fico um bocadinho zangado, percebe? Porque às vezes nós temos, recursos às vezes para o supérfluo, mas para o indispensável não. Nós não precisamos de ir muito longe, basta que possamos dar aqui um salto à Catalunha, aqui ao lado, para perceber que quando... Perdemos aqui a ligação com o Eduardo Sá. Acho que foi um problema técnico, a chamada caiu. Vamos tentar recuperar essa ligação, se for possível, e continuar a falar deste tema. Estávamos a falar das crianças que passam mais tempo na escola do que com os pais. Já estamos de novo Sim. em linha? Estou, Judito, desculpe. Não tem mal. Não, eu estava a dizer que às vezes não é preciso irmos muito longe, porque
quando nós vamos observar determinado tipo de respostas, chegamos aqui à Catalunha, que é mesmo aqui ao lado, e percebemos que quando o bebê nasce, a mãe e o pai têm o mesmo tempo de licença de parentalidade, que são 4 meses. E que acaba por ser muito importante para um bebê, nomeadamente naqueles primeiros momentos, e para aquela família que ganha toda uma dinâmica em torno dele, de uma forma espantosa. Os pais não são castigados nos seus vencimentos e não fazem descontos, o que significa que têm um acréscimo significativo para fazerem face a um conjunto de despesas que, no fundo, um bebê acaba por representar. Se der um salto ao centro da Europa, nós percebemos que as crianças, até aos 2 anos, podem estar um tempo muito limitado nos infantários e, portanto, há todo um conjunto de cuidados que, se nós, de alguma forma, os tomarmos em consideração, fizermos as contas como temos que fazer, invariavelmente, nestas circunstâncias, e formos por aí, se calhar a taxa de natalidade é diferente, e se nós formos ver, o desenvolvimento destas crianças a médio e a longo prazo acaba por ser muito melhor. Eduardo, hoje ficamos por aqui, vamos de fim de semana, voltamos na segunda-feira. Até lá, e daqui a poucos minutos este episódio também já estará em podcast, e estão todos os da semana, portanto é ouvir nas plataformas habituais ou no site do Observador. Muito importante, continua a escrever-nos para eduardosá@observador.pt. Eduardo, bom fim de semana, um grande abraço e até segunda. Bom fim de semana para os dois. Bom fim de semana, Eduardo, um abraço. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.